Muito bom, irmãos, louvado seja Deus. Vamos à palavra de Deus de hoje. Nós estamos nessa série de mensagens intitulada Família à Base da Igreja, onde nós estamos vendo os ataques que a família vem sofrendo por esse mundo, pelo opositor da minha e da sua alma. O que a nossa sociedade tenta imprimir na minha e na sua vida como regra. Irmãos, toda a família está sob ataques. Nós já vimos que os casais estão sob ataques. Vimos que os maridos estão sob ataques, as esposas estão sob ataques. E hoje nós veremos que os nossos filhos também estão sob ataques. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 127. Nós vamos ler dos versos 3 até o verso de número 5. Abra a sua Bíblia. Salmo 127, dos versos 3 ao 5, e o título da mensagem de hoje é o cuidado com os filhos. Salmo 127, de 3 a 5. Diz assim a palavra de Deus: a segurança que vem de Deus, cântico de degraus de Salomão. Versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flecha nas mãos de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche a sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Até aqui. Abaixe sua cabeça. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra e clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito. Abra, Deus, o nosso coração. Senhor, abra o nosso entendimento, Pai, para que todas as verdades contidas aqui nesses versos possam encontrar morada no mais profundo da nossa alma. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de estar aqui diante da Tua palavra, te servindo. E nós agradecemos e não fazemos isso nos nossos méritos, mas no de Jesus. Amém. Meus irmãos, o mundo de hoje, cada vez mais, ele está, como é que eu posso dizer, fissurado nos nossos filhos. Sim, irmãos, nossos filhos estão sendo bombardeados, atacados por todos os lados que você possa imaginar. Ataques do mundo, do inimigo, das nossas almas e do próprio coração. Cada vez mais, irmãos, a sociedade que nós vivemos, ela quer alcançar, ela quer acessar o coração e a mente dos nossos filhos. E totalmente baseados no quê? Sabedoria humana. E desprezando o total conhecimento do que é a vontade de Deus para nós. Irmãos, existe uma palavrinha hoje que está sendo usada em tudo quanto é canto. Que toda hora você vê discussões pela TV, pela internet. Abra sua rede social que você vai entender o que eu estou falando. Irmãos, até mesmo dentro das escolas que os nossos filhos frequentam, essa palavrinha, ela é fomentada, ela é impulsionada, levedada, chamada ideologia de gênero. Você já ouviu falar sobre isso, né? Ideologia de gênero. Mas você sabe o que significa, na prática, o que é ideologia de gênero? É uma expressão usada pelos críticos da ideia de que gêneros são, na realidade, construções sociais. Para os defensores dessa ideologia, não existe gênero masculino, não existe gênero feminino, mas uma espécie de espectro que pode ser livremente escolhido pelo indivíduo. Ele tem livre escolha nisso. Mas na prática, irmão, o que isso aqui quer dizer? Significa que o teu filho que nasceu homem, ele pode escolher não ser mais homem. E sua filha, mulher, com o passar do tempo, ela pode decidir, não, eu não sou mulher,
eu não sou mais mulher. Toda noite, quando você volta para a tua casa, e eu espero que você não ligue a televisão nesse canal, irmãos. Espero em Deus que isso não aconteça. Mas se você liga, você vai entender o que eu estou falando. Um canal que se tornou um instrumento do inimigo para deturpar a minha e a sua estrutura familiar. Esse canalzinho aí, ó, absurdamente e insistentemente exibe matéria em sua programação onde o tema ideologia de gênero ocupa muito, mas muito mais espaço do que tantos e tantos assuntos sérios que devem ser tratados no país. Irmãos, a família está sob ataque pesado. Os nossos filhos estão sendo massacrados. Cada vez mais eles colocam ideias na cabeça das crianças de que não é você, pai, não é você, mãe, que deve cuidar da educação deles. E olha que tem pai acreditando em tudo isso. Já que não é eu, né? Então, alguém vai fazer isso. E é aí que está a armadilha. É aí que está a armadilha. Cada vez mais o próprio Estado quer ter domínio sobre os nossos filhos, sobre a minha e a sua família. Através da palavra de Deus, mais especificamente nesse salmo aqui de 127, irmãos, nós podemos observar 4 expressões muito claras nesses versículos que se relacionam com o meu e com o seu filho, com as nossas crianças, mas principalmente com os filhos, aqueles filhos que são amados pelos pais. E isso independente da sua idade, independente da sua condição social, cultura ou geografia, onde quer que você esteja. E eu presto a sua atenção, por favor, porque a primeira expressão está lá. Filhos, o que é filhos no texto? Herança do Senhor. Leia comigo o versículo 3, a primeira parte apenas. Os filhos são herança de Deus, do Senhor. Meus irmãos, na Bíblia, se você for analisar a palavra herança, o que significa a palavra herança na Bíblia? Significa segurança, força, permanência. Em outras palavras aqui, o salmista está querendo dizer é que os filhos são um presente, uma dádiva dada por Deus. Um presente que Ele concede a mim e a você como família. Um presente para preservação do nosso legado como família. É um presente de Deus que perpetua os valores que eu e você temos dentro de casa. A criança, irmãos, proporciona o escrever da minha e da sua trajetória. Escrever um legado que nós deixamos para as nossas famílias ao longo da história. Isso é feito através dos filhos. E a segunda expressão que está aqui é que o filho, ele é uma recompensa. Leia comigo a segunda parte do verso 3. E o fruto do ventre é a sua recompensa. Meus irmãos, nós vivemos num mundo que, quando você olha para a herança, nós olhamos de que forma? Apenas como bens materiais. Quando se pensa em herança, logo pensa no quê? No carro, na casa que você vai herdar, nas joias, no dinheiro que está lá no banco, e vira aquele pampeiro dentro de casa com os irmãos. Mas o salmista está dizendo que os filhos são uma herança incalculável. Herança de verdade para Deus, irmãos, são os filhos do nosso meio. Amém? Os nossos filhos. Os nossos filhos. E louvado seja Deus por isso. Os filhos são como um tesouro que você não consegue estimar preço, valor. Faz uma pergunta para um pai que seja digno, honrado, se ele trocaria qualquer um dos seus filhos, até o mais problemático deles, por uma montanha de dinheiro. Ele vai dizer, jamais eu faria isso. Pergunte àqueles casais que não puderam ter filhos, o que eles dariam
para tê-los. Eles dariam tudo, tudo que eles tivessem, para ter um filho. Filhos são herança do Senhor, herança de Deus. Filhos são recompensas que Deus nos dá. E a terceira expressão que encontramos aqui é bem interessante, que fala que os filhos são como uma flecha. Uma flecha. Lê comigo o versículo 4. Acompanhe comigo a leitura. Como flecha na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Meus irmãos, o que o texto quer nos dizer? Apontar o que com isso daqui? O que é uma flecha? A flecha é um instrumento de defesa ou ataque, concorda? Que geralmente um guerreiro usa. E um guerreiro, ele não pode reter as suas flechas. Ele foi treinado para usá-las. Os filhos são para uma família igual essas flechas. Por quê, pastor? Para serem lançadas, irmão. Onde, pastor? Na batalha desse mundo. Eles irão botar os pés lá fora mais cedo ou mais tarde. E assim como um guerreiro não desperdiça a sua flecha à toa. Ele não lança a sua flecha de qualquer jeito, ao Deus dará. O que ele faz? Ele vê o alvo, ele mira com total precisão. E assim como um guerreiro não lança as suas flechas ao léu, os filhos devem ser cuidados em seu desenvolvimento para essa batalha. E qual que é a batalha que o filho vai entrar? A proclamação do Evangelho em um mundo que é escravo de pecado. E a quarta expressão que nós encontramos aqui é que os filhos são bênçãos na família. Lê comigo o versículo 5, acompanhe a leitura. Bem-aventurado o homem que com ele enche sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos uma disputa, não serão envergonhados. Meus irmãos, aqui quando o salmista diz bem-aventurado é o homem que com ele enche sua aljava, ele sugere a ideia que quão é abençoado aqueles que têm filhos. Quão abençoado é. Muitas vezes você olha para o filho e fala, ai Senhor, não é isso? Não, irmãos. Por mais problemático que o filho seja, o filho é uma bênção de Deus. Bênção de Deus. A aljava é aquela bolsa que o arqueiro tem nas costas, onde ele coloca todas as flechas, como um suporte para transportá-las. E o que ele está dizendo é que os filhos, irmãos, é o testemunho vivo de uma vida piedosa que os pais têm que ter. Eles têm que testemunhar isso. O filho, ele vai atestar a integridade ou não dos seus pais. Ele será suporte para seus pais quando? Quando chegar a velhice. Quando a solidão bater na porta. Em muitos e muitos contextos. Quando a depressão se faz presente. Por isso a Bíblia diz, feliz é aquele que tem a sua aljava cheia de filhos, cheio de flechas. Filho na Bíblia é sempre uma bênção de Deus. Por isso eu encorajo você, irmão e irmã. Você quer ter mais filhos? Os tenham. Pela graça do nosso Deus. Pois eles são uma bênção. Amém, irmãos? Casais, casados, namorado tem que esperar. Por isso nosso encorajamento. Continue firme no Senhor. Vocês que não casaram ainda. Que Ele vai dar graça a vocês no momento certo. Vocês terão filhos. Alegre-se no Senhor. Meus irmãos. Mas você pode dizer assim, olha pastor, eu não quero ter filho não. Eu casei, está tudo certo com a minha vida. E de verdade, pastor, eu não tenho o mínimo desejo de ter filho. E aí fica a pergunta, óbvio. Por quê? Por que você não quer ter filhos? Aí talvez esse casal possa dizer assim,
Ter filho é um sofrimento, pastor. Olha a sociedade que a gente vive aí fora. Dá uma olhada aí fora. Meu Deus do céu, é muita preocupação. Vai ser muita, mas muita dor de cabeça. Ou talvez você possa dizer assim: eu não quero ter filhos agora, e não sei se depois, porque eu tenho que priorizar minha carreira profissional. Tem muita gente que pensa assim. E os filhos? Não, o filho vai atrapalhar tudo. Imagina, eu, aqui, ali, assim, assado, e um filho no meio disso tudo. Pelo amor de Deus, pastor. O crente vai na madeira e bate 3 vezes. Eu não quero ter filhos, porque eu não quero pastoreá-los. O que você quer? Eu quero viajar. Quero curtir a vida. E a esposa, eu não quero ter filhos, sabe por quê? Porque isso vai estragar o meu corpo. Irmãos, tem muitas e muitas justificativas. Enfim, o que a palavra de Deus nos diz, a mim e a você nessa noite, que dificilmente encontraremos uma motivação que não seja egoísta para não querer ter filhos. E amados, não olha para mim não. É o Senhor Jesus que está falando através da sua palavra. A sua palavra. E aqui, nós vemos que sim, filhos são uma bênção. E há, sim, situações legítimas para que uma pessoa opte por não ter filhos. Talvez uma situação genética detectada no exame antecipado e que possa ocasionar filhos com problemas. Sim, isso é legítimo. Ou pessoas que nós não temos essa realidade aqui em Junquerópolis, mas pessoas que vivem situações de risco real de vida, tanto para os pais quanto para os filhos. Mas na maioria dos casos, quem não quer ter filhos são tomados por motivações pautadas no egoísmo. Pois ter filhos é uma bênção concedida por Deus a mim e a você como casal. Amém, igreja? Um privilégio. É um privilégio ter filhos. Mas existe um problema nisso tudo. Um problema que pode transformar todo esse potencial, toda essa situação positiva, numa situação, sim, adversa. Uma situação muito pesada e negativa. O problema é se nós não compreendermos o versículo 1 do Salmo 127. Volte lá no versículo 1 e leia comigo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Sabe o que nós entendemos nesse texto? Que se o foco dos pais não for o temor do Senhor, não glorificar a Deus, filho, na sua vida, realmente pode se tornar um grande problema. Um problemão. Pode ser aquela flecha que você mandou, e quando você menos espera, ela pum, vem no meio da tua fuça, no meio da tua testa. Um problemão. Daqueles grandes. Porque em tudo, na minha e na sua vida, se o Senhor não for o construtor, se Ele não é o vigia forte da cidade, irmão, vai ser inútil você montar a guarda. Ficar de sentinela, vai ser inútil. Inútil. Por isso é que o nosso encorajamento é que você de fato se renda aos pés de Cristo. E experimente, irmão, a bênção de ter filhos caso você não tenha. E se você tem e pensa em ter mais, tenha. Mas não pensa que é fácil. Não é fácil. Eu sou pai. E eu sei do que eu falo. Devido às circunstâncias que a vida nos trará, não é fácil. Existe um problema muito sério em relação aos nossos filhos, que eu e você precisamos entender hoje. E qual que é esse problema, irmão?
Os nossos filhos, eles também são pecadores. Os nossos filhos também estão enraizados no pecado. A criança, ela já nasce com o defeito de fábrica. O livro de Provérbios, irmãos, é um livro do quê? De sabedoria. Sabedoria. Nós tivemos homens sábios, piedosos ao longo da história de Israel, que organizou o livro de Provérbios para mim e para você do jeito que nós temos hoje. E temos como principal deles o rei Salomão, filho de Davi. Provérbios é a observação do modo prático de como a verdade, a sabedoria age na vida do homem, na vida de um jovem. Provérbios vai trabalhar diversos, irmãos, mas diversos temas. E um dos temas são os filhos, ou a criação dos filhos. Olha o que a primeira parte de Provérbios 22:15 diz. Não precisa abrir não, eu vou ler aqui. A tolice está ligada ao coração da criança. O que isso significa? É que as nossas crianças, elas já nascem, irmão, com a natureza inclinada para o lado errado, para o mal. Já vem desde lá de trás. Não quer dizer assim que no coração da criança tem uma prateleira grandona, com vários lugares assim, e que tem, sabe aquele cantinho que ninguém liga para ele? Mas é ali que você tem que tomar cuidado, irmãos. A ideia não é essa. O que o texto nos diz é que o coração da criança por completo, ele é sufocado. Com o que, pastor? Com as tendências pecaminosas, desde o seu nascimento. Desde quando nasce. E sabe por que isso aqui é importante? Porque precisamos aprender que os nossos filhos, irmãos, eles não são anjinhos. Eles não são anjinhos, nunca foram, jamais serão. Sabe, ser humaninhos inocentes que o mundo aí grita aos quatro ventos, puros. E agora tem uma nova, né? Neutros. O filho é neutro. Como está na moda aí fora. O pensamento hoje em dia, da psicologia, da pedagogia moderna, diz que as crianças são essencialmente boas. O mundo em que nós estamos vivendo vai dizer que no mínimo, ela é neutra. Ela é neutra, é um recipiente vazio. Ou que dentro dela existe uma espécie de guia. E que nós temos o quê? Que acessar esse guia, lidar com esse guia. E que a criança naturalmente através dos chamados, hoje tem um nome, antigamente era professor, hoje são facilitadores. 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 Que vão tratar, lidar com as coisas do seu filho. Então, a ideia é, naturalmente essa criança que é boazinha, ela é boazinha, ela vai se desenvolver. O que temos que fazer é facilitar as coisas para ela. Irmãos, pai, mãe, à luz de Provérbios 22:15, isso é uma mentira. Isso é um engodo, uma distorção da realidade. Em Mateus 15:19, olha só o que Jesus diz. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. Jesus está dizendo, categoricamente, que o coração do ser humano existe tudo isso. Irmãos, isso também envolve o meu e o seu anjinho. Está tudo lá. Uma criança pequena, quando você pega, você segura ela no colo, aí você tem, sei lá, um colarzão bonito no pescoço, de ouro, né, brilhando, como muitas irmãs têm aí. E aí, o que vai acontecer? Ele vai olhar para aquilo, e aquilo brilha, aquelas pedrinhas, aquele negócio, e o moleque, a menina vai olhando para aquilo, e aquilo vai tomando conta dela. Aí ela vai e faz o quê? Primeira coisa que ela faz, vap, junta o seu colar na mão. Aí você vai lá, não, lindinha, e tira a mão do colar.
ela pega e vai lá de novo. E você diz, não, já com tom, mudando o tom, né? Não, e tira a mão. Ela vai lá o quê? E pega de novo. Aí você já começa a engrossar, larga disso, rapaz. É assim, é dessa forma. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se essa criança tivesse 20 anos de idade, com a compreensão de um bebê, ela arrancaria o meu e o seu pescoço para ter esse colar. Porque no coração dela já habita o pecado. E ela quer satisfazer o desejo que está dentro dele. Nada vai importar. Pega duas crianças, 6 meses, que senta já e, né? Pega um brinquedinho que apita, faz barulho e luzinha e põe na frente de duas crianças dessa mesma idade, que vocês vão ver o que acontece com essas crianças. Eles não têm nem percepção real do que está acontecendo à sua volta. Mas o coração dela vai arder por aquilo. E sim, irmãos, elas vão se pegar por causa desse brinquedo. Vão. O que é isso? Isso é o reflexo da nossa imagem decaída. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado corrompeu todas as nossas vidas. E isso também é com os filhos. Irmãos, nós precisamos entender isso. Tem pai que não aceita isso muito, não. Todo filho, mais cedo ou mais tarde, ele vai revelar, irmão, a sua relação com a insensatez, com o pecado. Pode esperar. Aí você pode estar dizendo assim, tá, pastor, mas por que isso aí é importante? Por quê? Porque entender a essência de um filho nos levará a entender que esse filho precisa de redenção, ele precisa de correção, ele precisa de disciplina. Disciplina. Ei, palavrinha braba hoje, né? Disciplina. Vai lá e grita, disciplina lá fora que você vai ver o que acontece. Seja ele na idade que ele tiver. Anjinho, ou barbado, marmanjo, morando com você ou na própria casa dele. É por isso que depois do texto dizer que filho é um presente de Deus, dizer que o filho ele é o quê? Um pecador, miserável como eu e você. Agora a palavra de Deus vai dizer para mim e para você essa noite que filho precisa, irmão, de disciplina. E é o pai e a mãe que tem que dar. Olha o que diz a segunda parte de Provérbios 22:15. Mas a vara da correção a livrará dela. O que o texto está ensinando a mim e a você aqui? Que os pais têm que corrigir os filhos. Têm que corrigir os filhos. Pai e mãe são os dois. Não é não. A mãe fica com o trabalho pesado e o pai, lindinho, porque chega à noite. O que vai acontecer com o filho? O filho vai lá para a mãe é o carrasco em casa. E o pai é a coisa mais linda. E se é o contrário, a recíproca é verdadeira. Não, irmãos. Os pais têm que disciplinar os filhos. Pais precisam ensinar seus filhos a crescer no caminho correto. Porque essa malícia, essa insensatez no coração da criança, irmão, isso não vai embora com o tempo. Todo mundo acha, não, ele é novinho. Quando crescer passa, não passa, irmão. Só vai agravar. Não pense você que só bons conselhos, boas palavras, boas conversas, vai resolver tudo que envolve o coração do teu filho. Você está muito enganado. Muito enganado. A nossa filha, pela graça de Deus, eu nunca precisei esquentar o bumbum dela. Era só chamar o nome completo e naquele tom de voz assim, que ela já parava. Mas por negligência minha, muitas vezes, a minha esposa teve que fazer. Teve que fazer. Não, ela é criança, pastor. Depois passa, irmão, não passa. Não passa. Pegue seu filho, vamos lá, pegue seu filho, tranca ele num quarto da sua casa lá, 10 anos. Fecha ele, 10 anos.
Por debaixo da porta, numa portinha, põe só comida e água para ele não morrer de fome e de sede. Depois de 10 anos você lava e abre a porta. Sabe o que você vai encontrar, irmão? Um monstro social. Um monstro. Um monstro. Alguém que não tem limite algum. Regra nenhuma. Uma verdadeira abominação para a sociedade. Eu acho que eu já contei isso aqui, mas é bom lembrar. Eu e minha esposa, nós tivemos uma amiga no Japão, ímpia, vive, meu Deus, a gente ora muito por ela. Mas vive num contexto assim, bem complicado. Mas ela disse uma frase um dia que mexeu muito comigo e com a minha esposa. Ela disse assim: filho, não basta você amar e a sociedade descer a lenha nele. Não. Irmãos, ela tem razão. Porque a tendência nossa é só amar o filho. A hora que bota lá fora, coitado desse filho. Vão massacrar a criança. Criança, marmanjo já, né? Mas o que nós temos que entender é que a disciplina física, sabe a palmada, não estou falando, irmão, para você catar uma balaústra, trancar seu filho no quarto e quebrar na cabeça dele. Não é isso. Tá? Mas chinelada na bunda, puxão de orelha, né? Os pais fazem isso. Por quê? Porque muitas vezes os filhos estão desafiando os pais. Só que, irmão, presta muita atenção nisso. Muita atenção. Se isso não vier com uma instrução verbal, com uma instrução bíblica, com uma instrução pautada no Evangelho, jamais surtirá o efeito desejado. Jamais. A tendência é criar um filho com um coração iracundo. Iracundo. O filho pode até não me aceitar, não compreender quando estiver sendo corrigido. Mas se for pautado na palavra de Deus, como boa semente, na hora certa, Deus fará brotar no seu coração a mesma piedade que tocou no coração dos pais. Falo isso por experiência própria. Imagina comigo, vamos lá. Homens aí. Chegou um imposto novo para você pagar. Coisa que hoje em dia piscou, está lá no e-mail seu ou na caixinha do correio. Mas esse imposto, irmão, é de um valor astronômico, absurdo. Sem sentido algum. Sabe aquele que você chega e fala: Jesus amado, o que é isso? Sabe, uma verdadeira extorsão. Impossível de você pagar. Você não vai ter condição de pagar isso. Não vai. E se você não pagar até o vencimento, você será o quê? Processado, julgado e podendo o quê? Ser preso por conta dessa dívida. Ou paga e está liberado, ou 10 anos de cadeia. Se vira, quando você perguntar lá. Aí você pergunta assim: mas meu, que imposto que é esse? E ninguém fala nada. Ou você paga ou cana, queridão. Você escolhe. E você lá: mas eu só quero saber que imposto que é esse. Da onde surgiu isso? E a pessoa lá: ou paga ou cadeia. O que você acha que acontecerá comigo, com você, se de fato isso acontecesse, irmão? Vamos refletir um pouquinho. Nós não importaremos com essa extorsão? Ou ficaremos totalmente revoltados com aqueles que nos cobram? Como que seria a minha, a sua reação? Pensa aí. É claro, é óbvio, que a gente vai virar no girai, como diz aí fora. Ferveu o radiador. Vai se revoltar com tudo. Eu não estou entendendo porque eu estou sendo extorquido. Isso aqui é extorsão. Não entendi pelo que eu tenho que pagar. Irmãos, o mesmo acontece com o seu filho. Só cobre ele. E não explique o porquê disso. Não explique pela ótica bíblica. Que você vai ver o que acontece com o teu filho. A Bíblia nos diz que devemos corrigi-los, confrontá-los, usar a vara se necessário. Mas isso, irmãos, tem que vir junto com uma explicação do porquê está acontecendo isso com ele. Amém, irmãos? Tem que haver essa explicação pautada no Evangelho.
Explicar com amor, não com raiva no coração. À luz da palavra de Deus. Senão, irmãos, só provocaremos a ira que já habita no coração do meu e do seu filho. Você só vai acessar lá e riscar o fósforo. Só vai fazer isso. Criança precisa de disciplina. Disciplina, mas com amor. É isso que significa vara na Bíblia. Não é catar o pedaço de pau e arrebentar o moleque da pancada. Não é isso. Não é isso. O ideal é que à medida que os nossos filhos eles vão crescendo, eles vão amadurecendo, o uso da disciplina física tem que ir diminuindo como um recurso do pai e da mãe. E o uso da palavra de Deus deve o quê? Ir aumentando cada vez mais. Irmão, irmã, os nossos filhos precisam aprender com a Bíblia. Amém? Com a palavra de Deus. Sabe o que significa disciplina na Bíblia? Discipulado. Discipulado. Nossas crianças precisam ser discipuladas. Só que, irmão, ela precisa ter exemplo em casa. Ela precisa ter exemplo dentro do lar. Ela precisa ter exemplo de como você, marido, conduz a sua esposa dentro do seu casamento. Como você, mãe, se comporta na sociedade aí que vivemos. Ela precisa ver você, líder, como você se comporta nos corredores da igreja. A criança está olhando tudo isso. Ela está escaneando, eu e você, de cima e embaixo. Como você leva a sua vida? E isso seja em qualquer área, seja ela qual for, em casa ou aí fora na sociedade. Disciplinar o filho na Bíblia é pegar pela mão. Pegar pela mão, caminhar com ele e instruí-lo na palavra de Deus. Amém, irmãos? Instruí-lo. Provérbio 22:6, olha só. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. O que significa instruir a criança no caminho que ela deva andar? Será que é para ser um bom profissional? Tem pai que acha que sim, e crente. Acha que sim. Para ganhar muito dinheiro, né? Preocupação do pai. Não, meu filho tem que ser alguém importante, não esse zero à esquerda que eu fui. Sabe, é uma pessoa influente aqui na sociedade. Irmãos, provérbio vai nos dizer que devemos criar nossos filhos nos caminhos do Senhor, com temor a Deus. Para que ele possa ser tudo isso, mas moldado ao caráter de Jesus, não pela motivação do seu coração. Dessa maneira, irmãos, todos os caminhos, as veredas deles, em Cristo, vão se endireitar, vão pegar o sentido da retidão. E aqui não diz respeito somente às questões da salvação. Isso é graça de Deus e competência exclusiva dele. Mas retidão de caráter na sociedade, no trabalho, nos negócios, dentro do lar, tem que ser uma resposta, irmão, a essa graça que já se abateu sobre mim e você. Deus, ele salva pessoas com vidas retas e tortas. Só que ele não livra das consequências das nossas más escolhas. Ele não livra. A pessoa vai e faz aquela maior burrada da vida dela, e sabia que é errado. Aí ela dobra o joelho, ai Senhor, tem misericórdia de mim. O que ele está querendo? Que Deus chegue e limpa toda a situação e ele fica bonitão de novo? Não, irmão. Deus, ele vai ajudar você a passar pelo problema, a pagar a dívida, ou anos e anos de cadeia, dependendo do que você fizer. Ele vai, se você for um servo, e pecou e errou, a misericórdia dele irá se abater sobre você. Mas ele não vai livrar você da consequência do seu ato, jamais. Ensinar o que é certo ou errado no sentido espiritual. Temos que fazer isso com os filhos de um modo que agrada a Deus. E a responsabilidade é nossa. E ultrapassa, irmão, as questões da igreja. É minha e sua, pai e mãe. Não é da escola.
também não é da igreja, muito menos do governo. É minha e sua, pai e mãe, minha e sua. Nós temos que pegar na mão dos nossos filhos e conduzi-los no temor do Senhor. Você pode conduzir o seu filho no caminho segundo as aptidões, as habilidades dele. Claro que sim, lógico que pode. Sua desenvoltura, o interesse dele, desde que seja lícito, obviamente. Mas acima de tudo, irmão, primariamente, antes de tudo, o seu filho tem que estar andando nos caminhos do Senhor. No caminho que ele deve andar. E não no caminho que muitas vezes você quer que ele ande. Ou ele. Muito menos no caminho que o mundo vai dizer para o seu filho seguir. Não cai nessa armadilha, irmão. Não negocie isso. E essa expressão, e mesmo quando envelhecer não se desviará dele. Irmãos, uma coisa importante aqui é que o livro de Provérbios é um livro do quê? De princípios. Não é um livro de promessa. Isso significa que se ensinarmos os nossos filhos nos princípios da palavra de Deus, significa que mesmo sendo adulto, ele não desviará esses princípios. Princípios. Isso vai caminhar com ele. Seja ele crente ou não. E quando for a vontade do Senhor, a semente foi plantada. É Ele que faz brotar. É Ele que faz germinar. Mas Provérbios não promete que se criarmos os nossos filhos de qualquer jeito, isso aqui acontecerá. Não, irmãos. Não, jamais. Sabe por quê? Porque nesse processo tem a minha e a sua parte. E se a minha e a sua parte não for feita, coitado dos nossos filhos. Esse é o nosso papel, como pais. Um papel de extrema importância. O seu filho sendo uma criança. Ou seu filho ou sua filha sendo um marmanjo já, morando fora de casa. Dever dado para os pais. Porque isso é uma herança dada por Deus, confiada por Deus, a mim e a você. Enquanto esse mundo aí fora está falando o quê? Ideologia de gênero, todo instante. Enquanto a escola ou a faculdade tenta interferir na educação do seu filho, porque sim, eles estão fazendo isso. Irmãos, nós temos que louvar a Deus quando tem crentes piedosos na área do ensino. Porque esses irmãos vão tentar de alguma forma, eles vão ser obrigados a falar tudo isso daqui. Mas firmados em Deus, eles vão correr até risco para explicar para a criança o que é a verdade. O nosso próprio governo, ele quer ditar, dizer o que nós temos que fazer com os nossos filhos. Irmão, pai, mãe, você tem a responsabilidade de pegar pela mão do seu filho e ensiná-lo de acordo com a palavra de Deus. Amém, irmãos? De acordo com a palavra de Deus. E sobretudo, o filho precisa aprender sobre o Evangelho. Evangelho. Olha que interessante, 2 Timóteo 3,15. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, quando Paulo escreve para Timóteo, a igreja estava sendo perseguida. Roma queria massacrar cristão. A deturpação moral nesse período, você acha que está feio agora? Vocês tinham que vir naquela época. E Paulo quer dizer para Timóteo que ele deve continuar na palavra de Deus. E que desde criança, o objetivo da palavra de Deus na vida de Timóteo foi um só: apontar para o Evangelho de Cristo. Irmãos, precisamos ensinar para os nossos filhos que Jesus morreu naquela cruz, pelo meu, pelo seu e pelo pecado deles também. Que se depender só de mim e de você, nós jamais conseguiríamos agradar a Deus, pois o padrão de Deus, irmão, ele é muito alto. É inatingível por mim, por você. Cristo disse isso. Vocês não passam do segundo mandamento, que dirá os outros 8. Vocês não passam. É nosso dever ensinar os filhos
que a graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas foi tanta, ao ponto de Ele sacrificar o seu Filho amado, para nos redimir da situação em que eu e você vivíamos. Que mesmo sabendo que todas as nossas transgressões, porque Deus sabia, irmão, tudo aquilo que só eu no meu íntimo escondi a vida inteira, Deus sabe disso. E mesmo assim Ele nos amou. Mesmo assim, nós temos que ensinar isso aos filhos. Que devemos depender da graça de Deus em tudo o que nós fizemos como pais. Mas em tudo, nossos filhos têm que ver isso refletido na minha e na sua vida dentro de casa. Irmão, se você não leva a sério a Deus, se você não segue nos caminhos do Senhor, dificilmente seus filhos seguirão. Você, pai, é o exemplo que o seu filho precisa. Você, mãe, é o espelho que o seu filho vê. Portanto, irmãos, sejam sábios. Vivam de acordo com a vontade de Deus expressa na sua palavra. Vivam de acordo com os ensinamentos de Cristo Jesus. Que sua família, alicerçada na fé, na graça de Deus, fará que a minha e a sua história, como pai e mãe, se perpetue através de gerações. Independente das escolhas deles, são boas ou más, mas eles vão testificar que como pais, como avós, bisavós, sim, eles amaram o Senhor de todo o coração. Amém? Os filhos precisam ver isso. E para a gente encerrar, Deus Ele traz uma palavra muito especial a mim e a você, pai e mãe, que tem um filho ou uma filha, que são passivos de necessidades especiais, que talvez não tenha a total compreensão do mundo à sua volta, um filho que possa estar em condições, talvez, de limites cognitivos. Talvez você, pai, você, mãe, possa estar afirmando no seu coração: ah, pastor, tudo isso é para os filhos dos outros. O meu não. A minha filha não. Eles não entenderão absolutamente nada disso. Preste muita atenção. Nós vivemos num mundo marcado pela queda, onde os efeitos do pecado original se estendem a todas as esferas, irmãos, da existência humana. Inclusive ao corpo de Cristo. A mente, as relações sociais que nós temos. Romanos 8, 22, 23, diz que a criação o quê? Geme, aguardando a redenção final. E dentro dessa realidade, os nossos filhos, portadores de necessidades especiais, se apresentam como não se apresentam, como um acidente da natureza. Não. Mas como parte, irmão, do sofrimento que aflige a humanidade, desde lá do Éden. E não é só eles. Ainda assim, como nós cremos que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre as condições neurológicas de cada um, afirmamos com fé e reverência que a realidade dos nossos filhos não escapam à providência sábia, santa e amorosa de Deus. Efésios 1, versos 1 diz assim: que nada ocorre fora do decreto eterno de Deus. Sabe o que isso significa, irmão? Que cada um de nossos filhos que possa precisar de cuidados especiais foi determinado por Deus segundo os seus desígnios, que são insondáveis. Insondáveis. E isso, irmãos, não pode nos levar para o fatalismo, mas a um consolo. Que existe um Deus soberano sobre todas as coisas, inclusive na vida dos nossos filhos. Meus irmãos, um filho especial
Ele não é um erro genético, como todo mundo grita aí. Mas é uma vida tecida por Deus no ventre da sua mãe, com um propósito, com dignidade. Salmo 139 diz isso, a mim e a você. Mesmo diante das limitações ou diferenças cognitivas, nossos filhos carregam a imagem de Deus. E um filho especial não é menos portador dessa imagem. E isso independe da sua capacidade de se comunicar ou de se fazer compreender, conforme gritam aí fora. Não, irmãos. Portanto, nós como igreja devemos abraçá-los com amor, com paciência, com honra. Não com compaixão humanista, mas por fidelidade à verdade de Cristo é Senhor de todos e deles também. A condição dos nossos filhos especiais, irmãos, devem ser entendidas à luz e o reflexo da queda que teve. Mas isso não significa que a necessidade especial deles são provenientes de pecados, deles ou dos pais. Quantos pais se martirizam por isso? Mas pela desordem introduzida ao mundo, quando o pecado entrou, irmão. Isso se abate neles e a mim e a você também. Irmãos, pai, mãe, a diferença é crucial, irmão. Crucial. Pecado é culpa moral diante de Deus. E necessidade especial dos nossos filhos é apenas uma fragilidade da criação por conta do pecado que se abateu a tudo. Porque Deus, quando criou tudo, era o quê? Bom. Por isso, igreja, jamais devemos tratar as nossas crianças nessas condições como alguém espiritualmente inferior. E isso tem que falar comigo, com você, como igreja. Pelo contrário, muitos dos desafios enfrentados pelos nossos filhos nos ensinam, irmão, sobre paciência, sobre perseverança, sobre graça, e sobre como a força de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo disse isso aqui, lá em 2 Coríntios, lembra? Meus irmãos, nós sabemos que, pelas Escrituras, que Deus pode chamar de modo eficaz, irresistível, qualquer pessoa, e isso inclui os nossos filhos especiais. Amém, igreja? Isso inclui eles. Mesmo que as formas deles de compreenderem e responderem ao Evangelho sejam diferentes, atípicas. A salvação não depende da inteligência, da eloquência ou da capacidade de raciocínio, mas do poder do Espírito Santo que vivifica aquele a qual Deus chama para a glória. Um filho especial, ele não precisa ser curado para ser salvo. Ele precisa da mesma coisa que qualquer pecador necessita: regeneração e a fé. E se essa fé se manifesta de forma singela, silenciosa ou diferente, ainda assim é fé verdadeira, se for obra do Espírito Santo num coração renovado, irmão. Apocalipse 21:5 diz assim, que Deus restaurará o quê? Todas as coisas. Na nova criação não vai haver mais dor, confusão, isolamento ou dificuldade de comunicação. Tudo será harmonizado em perfeita comunhão com Deus e com os santos. Os nossos corpos, as nossas mentes serão glorificados. E isso incluirá aqueles que nesse mundo viveram com necessidades especiais, irmão. Eles também fazem parte do reino de Deus. E uma coisa muito importante é que essa nossa esperança que temos no porvir, em Cristo, não anula a dignidade do presente. Pelo contrário, isso intensifica ela. Os nossos filhos também serão plenamente restaurados. Não porque eles eram incompletos,
mas porque como eleitos, filhos do Deus vivo, também aguardam o dia da glorificação em Jesus. Amém, irmãos? Eles também aguardam isso. As necessidades dos nossos filhos não são um erro a ser corrigido, mas uma realidade a ser compreendida dentro da soberania do nosso Deus. A existência do homem, em todas as suas formas, deve ser interpretada à luz das Escrituras e da graça de Cristo Jesus. E isso, irmão, tem que nos levar a rejeitar qualquer tentativa de definir a pessoa apenas pela sua condição neurológica, como alguém inferior, como, ai, tadinho. Alguém especial é, antes de tudo, uma alma eterna, irmão, criada por Deus, necessitada de redenção e chamada à comunhão em Cristo. E eu e você como igreja não podemos dar as costas a isso não. Nós não podemos nos omitir. Nós devemos ser instrumentos de acolhimento, de discipulado, de amor. De amor. Porque no reino do Cordeiro, irmãos, há lugar à mesa a todos os que Ele chama, e nenhum dos seus se perderá. E isso inclui os nossos filhos, que precisam de mais cuidados. Pai, mãe, sigam firmes. Se você tem um filho, se você tem um sobrinho, um neto, sigam firmes, evidenciando o caráter de Cristo. Todos eles, seja como eles forem, precisam de Cristo, assim como nós também precisamos, e Deus sabe disso. Confia nele, na sua graça, misericórdia, pois absolutamente tudo debaixo da sua mão poderosa, nada o escapa. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Abaixe sua cabeça.